Boa noite a todos, boa noite, estamos na live O Corpo em Cena na Pandemia, com a querida Sheina Vasconcelos. O pessoal começou a entrar. Hoje a live promete um tema super importante, né, que a gente vai tratar um pouco de que corpo, né, ou qual o novo estatuto que se produziu a partir, né, o novo estatuto do corpo que se produziu a partir, né, de todo o drama produzido aí pela pandemia. O Brasil hoje vive. Sheina está entrando, pessoal. Sheina Vasconcelos de Salvador. Vamos ver se ela... Opa! Ah, Sheina! Tudo bem, meu amor? Tá. Tudo bem? Tudo ótimo. Só que eu não estou te escutando. Deixa eu ver se é o meu fone que está problemático. Peraí, deixa eu... Será que ouve? Agora. Me ouviu? Agora eu ouvi. Ah, beleza. Eu tenho um problema com fones, eu não usava fones. Aí o pessoal começou a me mandar mensagem no privado: Michele, usa fone, por favor, você precisa usar fone, a gente não escuta bem. E aí eu comecei a usar fone. Meu filho, eu tenho um menino e uma menina de 14 anos, e eles me ensinaram a usar fone. Se tá ruim, você me fala. Eu também não gosto de usar fone, não. Eu tô te ouvindo perfeitamente. Mas se como é que é? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo, bem? Tô ouvindo bem. Sheina, eu tava falando aqui pro pessoal... Eu separei uma musiquinha pra gente. Como é que é? Eu separei uma musiquinha, que eu sou adepta à música, sabe? Ah, é? E aí... Tu quer passar agora no início a musiquinha? Aí eu já vou me provocar com a música. Nem sei o que vai pensar, mas eu lembrei dessa música imediatamente. Tá, só deixa eu te apresentar. Pessoal, Sheina Vasconcelos é uma das grandes referências da área da psicologia hospitalar no Brasil. Ela compõe o corpo docente... Ah, não seja tímida, né, Sheina? Por favor. Ela compõe o corpo docente da pós-graduação em Psicologia da Saúde do Hospital Santa Catarina de Blumenau, em que eu coordeno. E eu queria te contar uma história bonita, Sheina. Sabe o livro Desafios Atuais das Práticas de Hospitais e das Instituições de Saúde? Que foi assim, surpreendentemente, o livro é maravilhoso, né? Mas ele foi finalista do Prêmio Jabuti. Isso aí. E tu deve lembrar da querida Marisa Decade de Moura, que conseguiu escrever o seu artigo quando estava no hospital, internada. Vocês acreditam nisso, pessoal? É incrível, né? A Marisa, sim, a Marisa é incrível, e a Marisa participa do corpo docente aqui do nosso curso de pós-graduação. Foi o primeiro aqui do estado de Santa Catarina. Ela participou da primeira edição do curso, que foi há quase 15 anos atrás, Sheina. Eu estou há 20 anos com o hospital, né? Então, a gente está na 6ª turma de psicologia hospitalar. Ele não acontece anualmente, porque o curso dá mais ou menos 2 anos e meio, mais ou menos. E a primeira edição ela teve presente. Marisa teve em Blumenau muitas vezes, foi uma grande amiga. Eu tenho o último áudio dela, em vida ainda, que a gente pôde conversar um pouco de como ela estava. Enfim, depois eu te encaminho. Mas vamos lá. Pessoal, Sheina Vasconcelos, então, nossa convidada de hoje, e o tema da nossa live de hoje, então, é o Corpo em Cena na Pandemia. É uma live que promete, né, Sheina? Porque a gente tem muito assunto importante para tratar. Com você, Sheina. Pode colocar a música, contigo a palavra. Obrigadíssimo pelo convite. É um tema espinhoso, né? Especialmente agora, nesse momento. Achei tão bacana você falar de Marisa. Eu amo Marisa. Marisa foi quem me convidou para a Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar. E ela tinha uma doçura para lidar com coisas duras, assim, que eu praticamente não tenho essa habilidade que ela tem, né? Ela sabe falar coisas certas, naquela coisa meio mineira, né? E foi uma perda muito grande. E ela se afastou, né, quando estava doente. Eu me lembro de mandar uma mensagem para ela. Fiquei muito triste, né? Mas é um grande nome. É um grande nome da psicanálise no hospital, os primeiros livros. Eu não sei se tu te lembra, pessoal, mas
ela é pioneira da psicologia. A Marisa começa o serviço de psicologia hospitalar especificamente em 1978, há exatos 43 anos atrás. Primeiro foi a Matilde Neder, né, em 54, lá no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Instituto de Psicologia do Hospital das Clínicas, né? Em 78 a Marisa, que começa, ela é uma pioneira e mais com a psicanálise, né, Sheina? Com a psicanálise e num hospital particular, porque ela criou toda uma estrutura muito diferente, né? No Mater Dei, né? No Mater Dei, enfim, mas eu sabia, quando eu comecei a estudar psicanálise, que eu era estagiária, eu sabia de cor aquele primeiro livro dela, tá todo arriscado, e eu recorro a ele hoje, e ele é absolutamente atual ainda, né? Que a gente ficava ávido. Hoje em dia a gente já tem tanto material, muitas pós, mas há um tempo atrás era muito escasso a produção nessa área, né? Ninguém sabia exatamente. Teve 5 edições do Psicanálise Hospital, né? 5 edições não, 5 versões, né? 5 versões. Eu acho que a última foi o de psico-oncologia, aquele mais grossinho. Mas, enfim. Vamos lá. Eu pensei, por que eu pensei nessa música? Depois eu vou falar para a associação disso, tá? Tá valendo, né? Tá bom, tá valendo. Vou até botar os pés em cima da mesa aqui. Vai lá. Tá dando para ouvir? Baixinho. Deixa eu ver. Tá dando? Não, muito baixinho. Pessoal, estão escutando e eu não consigo escutar. Então eu vou ter que... Eu acho que fala da letra da música, Sheina. Peraí. Eu sou um zero à esquerda em tecnologia. Eu não sei muito bem como fazer isso para botar música em live, mas etc. Tá lá um corpo estendido no chão. Em vez de rosto, uma foto de um gol. Em vez de uma resta, uma praga de alguém. E um silêncio, um serviço de amém. Aí eu fiquei pensando nessa música, porque ela traz uma banalização. Claro que ele estava falando de uma violência, né, quando ele escreveu essa música, né, dessa banalização de você passa pela rua e tem um corpo estendido no chão, e aí a vida continua, tudo segue, todo mundo continua sua vida trabalhando, e me parece que... Sheina, deixa eu te lembrar, Rio de Janeiro, a gente teve 2 situações. Muito bem lembrado, lindíssima a tua lembrança. A gente começa a live assim, dando um pontapé inicial. A cena do banhista, do ciclista que caiu no Rio de Janeiro, na praia morto, lembra? Sofre um acidente e cai na praia morto. E a cena que sai, o pessoal que está acompanhando, a cena que sai nas mídias, é o pessoal jogando vôlei, tomando sol do lado de um corpo estendido no chão. Primeira cena. Segunda cena, o menino Aylan, fugitivo sírio, lembra? Aquela cena do menino na praia morto. E o Edson Souza, conversando com ele sobre isso, de Porto Alegre, psicanalista, lembrava, eu fui num seminário dele, em Florianópolis, há um tempo atrás, lembrava uma coisa importante, Sheina. As pessoas estavam também tomando sol do lado do corpo do menino. Quer dizer, uma banalização desse corpo morto como se ele não estivesse ali. Quer dizer, uma invisibilidade diante desse corpo. Vai lá. E a pandemia, ela expôs muitas invisibilidades, né? Tomando o seu significante como precioso, né? Ela escancarou a invisibilidade de muitas pessoas e também escancarou quanto nós não podemos viver sem relações, né? Porque a pandemia diz que a gente tem que ser coletivo, né? Que nós temos que ser um ser que faz laços. E aí eu fiquei viajando, Michele, primeiro na coisa do nome corpo, né? Você fala assim, tá lá um corpo estendido no chão, aí você lembra de um corpo morto. Mas se você falar, tá lá um corpo na praia, se banhando, é o mesmo signo, né? Mas nos remete... A família já foi ver um corpo, é o corpo morto, né? O defunto. Enfim, e aconteceram coisas assim muito, muito complicadas em relação a essa questão do corpo, como troca de corpos. As pessoas não conseguiam reconhecer o corpo do próprio familiar por medo da contaminação, por toda a coisa higienista e sanitarista envolvida nos velórios, que eu acho que é uma coisa bastante importante para a gente discutir. Enfim, tem muitos tópicos, porque esse acúmulo de lutos
Então, eu atendo uma família no hospital que está acompanhando o filho, aí o pai morreu, o tio morreu, e todo mundo ao mesmo tempo. E a pessoa está administrando o cuidado com o filho, e como elabora tantos lutos assim subsequentes. Que é a nossa pergunta do futuro, porque eu acho que a gente vai ter uma pandemia de transtornos mentais impressionantes. O que nós já temos agora, né, no cenário que tem um pouco aí como centro, a síndrome do pânico, né, que é uma coisa de angústia, as depressões, a ansiedade, cronicamente, né, a gente vive num estado de crise permanente, e acho que é diferente quando começou e agora, que eu percebo que há uma diferença. Mas eu queria resgatar um pouco a ideia da palavra desamparo, que é bem importante na psicanálise. Não desamparo de pessoas ou de recursos, mas o desamparo mesmo da linguagem, né? Muitas narrativas... Aí eu vou... Sheila, queria fazer um adendo na tua fala, importantíssima. Tu falou, né? Troca de corpos. Na última aula que eu dei aqui na pós em psicologia hospitalar, que foi do mês passado, os profissionais que estão cursando o curso trouxeram algo importante, as fantasias, né? E aí eu lembro um pouco o que aconteceu na ditadura militar, que como muitas famílias não puderam ver o corpo dos seus familiares, né, ficaram com a fantasia, será que esse que está aí dentro é o meu familiar? Ou seja, quase, Sheila, uma impossibilidade de enterrar o seu morto. Que é uma reflexão que o Paulo Endo, da USP, faz muito bem num texto chamado A Ressurgência do Tirano. É um artigo que está publicado no Psicologia USP. E é interessantíssimo, porque o que ele vai trabalhar? Né? Que na medida que o sujeito não pode enterrar o seu morto, ele fica com a fantasia de que esse morto pode retornar a qualquer momento. Sim. Coisa como assim, porque aí a gente entra também depois numa discussão, Sheila, sobre a função e a importância dos rituais de despedida, né, do velório, enfim, né, que não é em todas as culturas, e para quem não sabe ainda, o velório se institui aí como é interessante, para garantir que esse sujeito morreu mesmo. Sim. Né, porque acontecia no passado muitas situações que os sujeitos eram tidos como mortos e saíram no meio do velório. Aqui em Blumenau aconteceu uma situação que eu ri muito. Tu imagina o velório acontecendo, é porque o morto levanta do caixão e todas as pessoas saem correndo. Como assim? Mas na verdade saiu na capa de jornal, acho que uns 10 anos atrás mais ou menos. Tu imagina a situação? Então, quer dizer, acho que tem algo aí, quer dizer, porque, né, a impossibilidade de fazer um luto do morto faz com que esse morto não possa ser enterrado. Além dessa não possibilidade das ritualizações, das trocas, das famílias se encontrarem, falarem, chorarem, lembrarem, né, que é um ritual mesmo que faz um contorno a esse simbólico, que materializa, que testemunham, né? O luto é coletivo porque eu tenho que testemunhar junto com a família. Meu tio morreu, aí chega, chora, abraça, enfim. Mas além disso, tem uma coisa muito complicada, que é a ideia de que o luto não combina com pressa. O luto, Freud vai dizer, né? Ele exige um trabalho. Como você fazer um trabalho de luto quando a sensação que eu tenho permanente é que nós estamos em luto há um ano já. Nós estamos em luto de perdas subsequentes, não só de pessoas que morreram. A gente está indo para 700 mil mortos, né? Se eu não me engano. 700 mil mortos. 700 mil famílias enlutadas, pessoal. Vocês têm noção que é isso? E um irresponsável delinquente na presidência. Mentiroso, né? Sem palavras. Desmatador de vidas, eu vou usar um termo bem atual. Desmatador de vidas, claro. Desmatador de vidas, enfim, acabando. Não, e também acho que tem uma coisa importante, mas não queria levar por essa via política, que é uma certa omissão das pessoas, né? As pessoas precisam parar de omissão, de não falar sobre isso. Isso é muito grave, isso é muito sério. Maria Helena, ela fala muito, ela faz uma contabilidade de lutos, do absenteísmo em função dos lutos que você passa a viver, enfim. Mas aí eu quero voltar de novo
Uma coisa que você falou dessa coisa da ausência, quando você não materializa que a pessoa morreu, não foi lá, não enterrou e materializou e lembra, né? Tanto que a gente faz esse trabalho de fazer a videochamada para ver o corpo piorando, entubado. Conta um pouquinho para quem está assistindo, Sheina, como é que tem sido isso no hospital, por favor. Então, como as visitas estão restritas em função justamente da contaminação... Está em qual hospital mesmo aí em Salvador, Sheina? Hospital Aeroporto, que tem esse nome inusitado, né? Que é o nome de um lugar de passagem, né? Lugar de passagem, não é um bom nome, né? Mas o nome é Hospital Aeroporto. E lá é um hospital até menor, eu consigo até flexibilizar algumas situações que eu acho que a família precisa vir, precisa olhar, precisa falar. Quando o paciente está lúcido, acordado na UTI, o familiar vem com a N95, a gente pede, né? Para não ter custos, enfim. Que é uma coisa importante também agora, atualmente. Mas, assim, há uma restrição, de uma forma geral, de visitação. Então, em função dessa restrição, a gente faz videochamadas depois de atender o paciente, quando ele está lúcido, orientado, e quando ele quer. Só que tem acontecido uma coisa curiosa. Os familiares não têm querido falar, o paciente não está querendo falar com os familiares, sabia? Porque diz que os familiares agrega uma crise um grau de ansiedade maior. Alguns querem falar, tá com saudade, se emocionam, mas alguns se recusam porque ficam dizendo assim, eles estão vigiando a gente o tempo inteiro. Então eu só ligo, tem uma funcionária que é da área de saúde internada, ela chega, eu pego meu celular de manhã e digo que tá bem, e de noite digo que tô bem, porque se eu ficar ligado, e lá pode ficar com o celular, os pacientes, né, que estão na UTI Covid, a família não para de ligar, tipo, na vigilância, tá bem? Tá bem? Você tá bem? Você tá vivo? Claro. Você piorou? Entendeu? Então a família não quer também, então a gente tem feito... E que aí também tem, né, Sheina, uma dimensão do gozo familiar, diante da iminência de morte, né, desse familiar. Quando eu digo gozo, pessoal, não é prazer nisso, é um certo gozo aí com essa dimensão catastrófica, né, promovida, porque é isso, assim, né, interessante, assim, né, o que eu acho que tem duas coisas, né, primeiro, essa dimensão gozante, sabia que o fulano tá com Covid, e é interessante que eu percebo muito, assim, nos espaços sociais, assim, sabia que fulano morreu de Covid, tá, uma certa dimensão gozante, não um pesar verdadeiro. Não sei se tu me entende. E não é difícil. E tem uma coisa, eu estou vigiando outro porque eu também posso morrer disso, que a pandemia nos coloca duplamente nessa vertente, né? Eu preciso vigiar a minha família porque também isso implica na minha própria morte. Então tem uma dupla vigilância, né? O tempo inteiro essa dupla vigilância, essa dupla culpa. Eu vou enterrar o morto, mas o morto ele contamina, ele oferece risco de vida, que é um luto muito complicado também de ser feito. Claro, né? claro. Você não pode chegar perto, enfim. Embora algumas pessoas até se arrisquem um pouco mais. Claro que é um luto também que de alguma maneira exclui o corpo, né? Eu não posso ver o corpo, eu não posso tocar no corpo, eu não posso me aproximar do corpo, que é um corpo que coloca a minha própria vida em risco. Agora tem uma coisa que eu sempre fico pensando, que alguns familiares falam assim, eu não quero ter uma imagem, né? Quando eu trabalhava com neonatal aparecia muito isso, porque a gente costumava tirar foto dos bebês e guardar, porque é uma forma da mãe materializar também que o bebê faleceu. Mas tem uma coisa popular do tipo, eu quero guardar a melhor imagem dele. Só que guardar a melhor imagem pode trazer aquele primeiro equívoco que você disse, né? Ele se ausentou, ele não morreu. Uhum. E eu me lembro de uma paciente em consultório e foi uma cena que a mãe a poupava do sofrimento, não levou ela para ver o enterro do pai, e ela ficou em casa, e ela passou uma vida inteira, com 40 anos, ela dizia assim, Sheina, não me deixa. Eu achei que meu pai tinha saído e que ele ia voltar, porque o pai tinha amantes, né? Então ele tinha saído para dar uma escapulida, ela não tinha feito o luto do pai, isso já tinha uns 15 anos, claro. Por ela não ter participado dessa ritualização do enterro, do processo fúnebre, do show. Então, mas aí que tá, Sheina, entra uma discussão que eu tentei levantar com a Marita Kel, numa live que eu fiz sobre retrospectiva, acho que em dezembro, mais ou menos. De alguma maneira, isso lança o sujeito hoje numa certa posição melancólica. Sim, a melancolia é a impossibilidade de realizar um luto.
né? E é interessante assim, né? Porque o que acontece na posição melancólica, né? Justamente, quer dizer, na impossibilidade de realizar o luto, né? Então, por exemplo, né, eu faço toda essa discussão em relação a crianças, né? Então, por exemplo, se eu não consigo fazer o luto do bebê ideal, eu tento produzir na realidade uma ortopedia dessa criança ao ideal, sim, que é o que eu falo do leite de Procrusto. Sim. Perdi meu raciocínio aqui agora. Desculpa, Xena. Não, é porque eu estava pensando numa coisa, você fala uma coisa, eu me lembro de outra, enfim. Não, vai, bate-papo. Birman, ele fala isso, que nós estamos passando por uma melancolização. Ele diz que a nossa sociedade está passando por uma melancolização, por uma falta de perspectiva no futuro. Ele fala que isso é uma coisa muito séria, né? Tipo assim, a gente não consegue programar coisas a curto prazo, a longo prazo, de forma alguma. Então, não é que a gente tivesse garantia antes, nunca houve, mas agora são coisas simples. Você não sabe quando você pode viajar para fora do país, você não sabe se você pode visitar sua mãe, depende de tomar vacina, dela tá bem, dela tá imunizada, enfim. Então, assim, essas projeções do futuro têm gerado uma melancolização por perdas subsequentes, não só de óbitos, perdas de emprego, as pessoas perderam emprego, perderam a sua... Quer dizer, algumas pessoas enriqueceram. Até os bilionários sempre ficam mais ricos, né, Michele? Não tem jeito, né? Mas, assim, houve uma pauperização de grande parte da sociedade também. Claro, claro. Uma outra coisa que também envolve o corpo e que eu acho importante, Michele, foi o índice de violência doméstica, que aumentou consideravelmente. Eu queria te contar um dado lindíssimo na tua lembrança, Xena. Sintonia. Eu estava escutando uma rádio de São Paulo, Rádio Eldorado, e estavam trazendo um dado que a violência contra criança e adolescente dentro das pessoal, escutem bem, a violência contra adolescentes e crianças dentro das famílias aumentou em 89%. 89%. Eu vi esse dado. Isso é quase duplicou, tá? Quase dobrou. E é realizada por quem? Mães, pais, padrastos, tios e avós, ou seja, o perigo mora dentro. E eu acho que tem um dado importante aí também, Sheina, porque veja, né, a gente fala do corpo, mas eu queria inverter um pouco a lógica, provocações, tá? Acho que é o que é o mais bonito das lives. O corpo também ficou em cena, sim, muito em cena, a partir do confinamento social. Sim. O confinamento social, porque veja, né, e aí, né, isso assim, corpos dentro de casa, aqueles sujeitos, quer dizer, como se o corpo fica demais. Vou dar um exemplo, né, do que eu percebo. Pensa, né, então, por exemplo, eu tenho 2 filhos, o meu filho tá indo presencial, mas a minha filha tá online, tá os dois, em cada quarto aqui, cada um com as suas coisas. Mas assim, pensa, né, quer dizer, uma família inteira, o dia inteiro dentro de casa, sem poder circular no espaço público. Não, todo mundo enlouquece, Michele. Eu tenho 3 também aqui, né? Que idade que eles têm, Sheina? Que idade que eles têm? Que idade que eles têm? Eu tô na aula, aí o outro tá jogando, aí... Enfim, não é mais fácil viver perto de... Sheina, que idade que eles têm? Tem uma de 21, que já faz medicina, tem uma que vai fazer vestibular esse ano 16 e o de 11. Opa! Caprichou, hein? Deixei minha herança, falta plantar, fazer o livro agora. Vamos lá. Mas, enfim, essa aproximação, outra coisa também, que falando de corpo, o número de separações também aumentou consideravelmente. Porque viver perto demais é super... Eu aqui, ó. Eu me divorciei e já vou casar de novo na pandemia. Não. Logo no início, Papo, você foi rápida, viu? Eu fui rápida. Eu me divorciei em maio e vou casar em maio. Você tá namorando, né, menina? Que danada você. Vou fazer estágio com você. Caramba, mas enfim, eu acho que isso também mostra como é difícil lidar com o corpo, né? E quando a gente fala engraçado que a psicanálise começou a partir do corpo. E a gente está sempre voltando. Alguém botou ali os lares se tornando verdadeiras corporações, é verdade. Corporações. Gente, que maravilha isso! Muito bom, muito bom. Ai, meu meu aluno aí, ó, tá vendo? Bem ensinado, viu? Bem aprendido. Mas é verdade.
essa coisa de precisar de um tempo para a relação ventilar é fundamental para a saúde mental das pessoas, né? Claro. As pessoas não aguentam ficar o tempo inteiro na caverna de Platão, né? Não dá para você ficar o tempo inteiro. Boa. Sheina, mas já que tu retomou a mitologia grega, a alegoria da caverna... É para você ir longe, né? A alegoria da caverna do Platão, eu queria retomar uma coisa importante. Que uma coisa que eu pensei inicialmente, veja, Freud no Mal-Estar na Civilização vai colocar 3 fontes de mal-estar fundamentais, né, para o ser humano: o corpo, as relações, o outro, né, as relações e a natureza, certo? É interessante porque quando tu escreve o argumento da nossa live de hoje, o pessoal foi a Sheina que escreveu, que foi lindo o argumento, gostei muito. Tu retoma algo importante, né? Que é um pouco o corpo para a medicina, né? E aí eu queria só retomar rapidamente, por exemplo, o pessoal que está assistindo, é interessante porque lá em Hipócrates, que é um pré-socrático, né? Que é considerado o pai da medicina, em que se faz juramento de Hipócrates e tal. Só rapidamente, tá, Sheina? Só uma construçãozinha para chegar na minha pergunta, tá? Eu ia retomar isso também. Bora lá. Vambora. Olha como a gente nem combinou isso, mas vamos lá. Então, primeiro, preciso lembrar que a palavrinha anamnese é uma palavra criada por Hipócrates que significa investigação da história de vida do paciente. Anamnese é uma palavra grega, né? E é importante porque como é que o Hipócrates, quer dizer, o fundador, quer dizer, o criador da medicina, o pai da medicina, né? Quer dizer, é interessante porque o Hipócrates é um clínico. Né? Então é interessante porque o sujeito aparecia com uma queixa e o que ele perguntava? Como é que você dorme, o que você come, se você transa, não transa, se você passeia, não passeia. Ele fazia uma investigação da história de vida dos pacientes. Como foi seu parto? A anamnese antiga era como foi seu parto, até você teve catafora, uma coisa extensíssima, né? Hoje não é, né? Então, e é interessante porque o tratamento era também relacionado ao modo de condução investigativa dele, né? Então você tem que ir para um lugar que pegue mais ar, você tem que se alimentar melhor, você tem que caminhar mais, você tem que transar mais, transar menos, e por aí vai, né? É interessante porque o que acontece, né? Bem rapidamente, só uma retomada histórica. O que acontece a partir ali, né? Quando a gente entra na Idade Média, o corpo foi confiscado pela religião. Foi proibido a anatomia, porque é preciso lembrar, né, que Galeno foi o pai da anatomia na antiguidade. Só que Galeno fazia, quer dizer, o primeiro tratado de anatomia da história, para quem não sabe, foi de Galeno. Só que Galeno fazia dissecações em macacos, não em seres humanos. Então tinha erros estrondosos na anatomia de ser humano. E obviamente que isso também produzia erros estrondosos na condição terapêutica com os pacientes. Curioso, porque o que acontece na Idade Média? Esse corpo é confiscado pela igreja, né? E os anatomistas, no caso, considerados barbeiros, que faziam dissecações, começam a fazer isso de um modo velado, escondido. E é interessante, né? Porque a ideia de bruxaria da Idade Média é isso, né? Tu imagina um cara com uma touca, né? Com roupas especiais, dissecando um corpo, não tinha luz elétrica, com velas ao redor. Ritual de bruxaria. E que não podia, não sei localizar na história, mas não podia abrir o corpo, né? Eles faziam isso. Tem um filme muito legal, físico, né? Que ele justamente começa a descobrir, as pessoas morriam de apendicite, bastou ele descobrir a anatomia para salvar várias vidas. Então, realmente, assim, a ciência vem tomar conta desse corpo anatômico e reformula a nossa relação com a morte. Acho que é interessante essa discussão para onde a gente vai chegar agora com a pandemia, né? Sim, mas veja, mas que interessante, mas os erros também da Idade Média, né? E aí, quando a gente começa a entrar na modernidade, também tinha a ver com o seguinte: o corpo era um corpo pintado pelos pintores. Sim. Né? Então, quer dizer, entre a pintura e o que aconteceu, quer dizer, eles não tinham preocupação com a localização dos órgãos. E aí entra no primeiro tratado de anatomia da modernidade, que chama-se De Humani, olha o título, De Humani Corporis, para quem está assistindo, De Humani Corporis Fabrica, do italiano Andreas Vesalius, em que ele, pela primeira vez na história, vai justamente determinar, e aí interessante, né, muito inspirado pelo século XVI,
né, o Zeitgeist mecanicista, um corpo pensado como máquina, mas o Vesalius ele é incrível. Por quê? Porque ele corrige os erros anatômicos de Galeno, ele supera o mestre. Todo mundo utilizava Galeno como referência, né? E ele faz uma localização específica. E aí a gente entra no quê? Dos órgãos, né? Na entrada do corpo, ou da captura do corpo a partir do discurso biomédico, do modelo biomédico. Um corpo que agora é pensado enquanto um corpo mecânico, né? A separação cartesiana do corpo e da alma, né? Um corpo que quase como um autômato lá do século XVI. Um corpo que tem um funcionamento próprio. E essa cisão é interessante, né? Porque ela acontece até hoje. Né? Quer dizer, o sujeito assim, né? Eu não tô bem, eu tenho que ir no médico para ver o que está acontecendo com o meu corpo. Quer dizer, como se ele não. Né? E nisso a subversão da psicanálise é interessantíssima. O que Freud vai dizer? Que é um corpo linguagem, que é um corpo erógeno, que é um corpo que goza, como tu botou no argumento da live. Agora, minha pergunta, chegando nela rapidamente. Sheina, o que acontece quando o sujeito entra no hospital? A mesmíssima operação que aconteceu nos campos de concentração. Por quê? Porque o sujeito ele é destituído de todas as insígnias que marcam ele como sujeito. Tiram-lhe os brincos, tiram-lhe os batons, tiram-lhe o relógio, tiram... Certo? Pela questão da asepsia, né? Isso é muito evidente em UTI neonatal, por exemplo, né? Eu começo a minha vida hospitalar em UTI neonatal, por exemplo, as mães tinham uma angústia enorme quando entravam na UTI e não conseguiam identificar qual era o seu bebê. Não tinha nenhuma marca que pudesse distinguir, separar um corpo do outro, marcar essa diferença. Não tinha nenhuma insígnia. O que acontecia nos campos de concentração? Aqui estou retomando o livro do Homo Sacer, do Agamben, onde ele diz assim, nos campos de concentração, eles tiravam dente de ouro, tiravam brinco, tiravam óculos, tiravam tudo, raspavam ali as cabeças e botavam a mesma roupa. Não é isso que acontece no hospital. Agora, eu queria trazer, isso acontece, mas na pandemia eu percebi uma coisa diferente de antes, que é o seguinte. Ótimo, vai lá. A gente teve o que eles chamam de infodemia, né, que é uma pandemia das informações. Então, nunca se veiculou tanta informação sobre pandemia, sobre Covid, sobre inflação, sobre mortos. Então, os pacientes escutam e quando eles se internam, com o advento do adoecimento, é uma experiência de saber, né? Então, o sujeito está ali e ele descobre que tem um pulmão, por exemplo. Porque você não acorda de manhã, bom dia, meu pulmão, meu rim, você não... um corpo erógeno, mas de repente você descobre que tem um pulmão. As pessoas entram na UTI, lembrando que tem um pulmão, pensando que se for para ventilação mecânica eles vão morrer. E nesse momento, as narrativas que eles recuperam são as narrativas midiáticas. Uma paciente fez um delírio, e o delírio dela era o seguinte: estão querendo me matar porque eu sou idosa para ter leito para jovem. E você sabe qual foi o discurso midiático que fundamentou esse delírio dela? Nosso segundo ministro, assim que assumiu, fizeram uma edição que veicularam várias vezes, que ele dizia isso, né? Se faltar leito na UTI, entre um jovem e um idoso, vai entrar o jovem. Imediatamente, quando ela se vê em angústia, ela recupera essa memória de linguagem que diz respeito ao adoecimento, porque você vai ficar tanto em saber, né? Agora, Sheina, tu tá falando algo lindíssimo, porque esse pessoal que votou em Bolsonaro e que acha lindo e maravilhoso o que tá fazendo, gente, esse discurso tem efeitos e nós vamos recolher esses efeitos durante anos na história do nosso país. Porque é um negacionista irresponsável. Tu está falando algo lindíssimo, Sheina. Porque, veja, tu está falando, quer dizer, o quanto o discurso do... Eu nunca me esqueço, Sheina. A primeira vez que esse bosta foi à televisão. Esse bosta irresponsável foi à televisão e disse: é uma gripezinha. É uma gripe. Mas que porra é essa, cara? Gripezinha. 700 mil mortos. Gripezinha, que tem... Não, absurdo. Eu não sei como é que esse cara não foi interditado, preso. Isso é um crime contra a humanidade. Aí as pessoas dizem, mas ele não tem culpa de... Não, na medida que você nega uma epidemia que está em curso, acontecendo,
está assolando o país inteiro. Um presidente ali que diz que nega isso e que minimiza os efeitos disso, já era para ter sido interditado há muitos anos. E eu vou trazer uma outra coisa, Michele, ainda em relação a essas narrativas, né, políticas, que eu vejo que elas acompanham o adoecimento no hospital. Por exemplo, o familiar chega muito desconfiado com a medicina. Porque se a política briga com a ciência, né? Não, a ciência, ele destitui o tempo inteiro o valor da ciência, manda 4 ministros embora. A família chega desconfiada. Então chega questionando toda a conduta, chega, eu sei de uma droga mirabolante, eu quero que você bote tal droga. Então, chega uma paciente obstetra, que é minha paciente há muitos anos, chorando. Recentemente, uma médica tratou pacientes gestantes com cloroquina, assassinou várias. E qual foi o recado do Conselho Regional de Medicina? Que aí também é uma posição política, né? O médico tem autoridade para decidir o tipo de tratamento, mas peraí, isso é assassinato. Você entende que a gente vive um momento de uma crise de referências, China, que a gente está mais perdido que segue em tiroteio. É muito grave o que está acontecendo. Aí volta porque eu disse que o nosso maior sofrimento é o desamparo. Perfeito. Onde está a lei? Onde está o saber que me orienta, me organiza? Porque mesmo quando anti-Bolsonaro, não votei, fiz campanha, fui para a rua aqui em Salvador, fora ele não. Ele não, claro. Mas não é uma... Vai. Mas, para além disso, o que eu quero dizer é que é tão pernicioso esse discurso no nosso sofrimento cotidiano, porque mesmo você sendo contra isso, aquela parcela sua que não aguenta mais estar em casa, você escuta a zorra do cara que é presidente da nação, e aí você às vezes se cola nesse discurso e vai para a rua aglomerar, e vai para a rua não só hoje, porque tem aquela coisa que eu falei do flertar com a morte, né? Do tipo assim, não, mas aí a culpa não é minha, a culpa é dele. Então veja como isso é complicado mesmo para quem não votou. Tá, mas o que eu percebi nos grupos de Zap, né? Fora Bolsonaro, o pessoal tá botando ali. Fora Bolsonaro, pessoal, isso aí, estamos torcendo pelo impeachment. Escuta, Sheina, o que eu percebi nos grupos de Zap, né? Eu participo de vários grupos, enfim, muitas vezes uma chatice, mas eu acabo participando também para poder acompanhar um pouco, né, o que acontece. Mas num grupo de pós-adoção, eu coordenei muito tempo em Blumenau, durante um certo tempo pós-adoção em Blumenau. E o pessoal, numa lógica quase da onipotência infantil do texto de Freud de 1914, His Majesty the Baby, Vossa Majestade Bebê, que é Bolsonaro, dizendo que se tomassem vitaminas e que cuidassem, então assim, o pessoal tomando ivermectina, o pessoal tomando, assim, como se eles tivessem o poder de evitar o Covid. Ou seja, como se pegar o Covid fosse uma escolha pessoal. Olha, Michele, isso é tão absurdo que as pessoas, os bolsominions, se eles passassem um dia no hospital, eu acho que eles iam rever a posição deles. Porque você tá lá, não é possível. Mas veja, bolsominions, espero que alguém bolsominion esteja assistindo. Vá no hospital, passa um dia no hospital. Passar um dia, você vai ver que é claramente, tipo, isolamento social funciona, porque na hora que abre, aumenta o número de internamentos na emergência, a UTI lota. É matemático isso, não tem como a pessoa dizer que isso é ilusão. E uma outra coisa, gente, não é possível que se tivesse prevenção para o Covid, tanta gente ia morrer. Que loucura dessas pessoas que ainda ficam defendendo a ideia de um tratamento prévio. Ainda tem gente no kit que precoce para evitar. Pois é que a lógica é da onipotência infantil, porque veja, olha que lindo, China. Nessa lógica, porque veja, para além de Bolsonaro, a gente tem uma lógica, para quem está assistindo, pessoal, uma lógica discursiva, que é a lógica do discurso do Messi e o discurso capitalista, fundamentalmente, né, tomando aí o discurso do Lacan. Qual é a lógica? É pobre quem quer, a questão da meritocracia, e pega Covid quem quer. Sim. Percebe? Quem não tomou vitamina, não é porque não se cuidou.
porque não tomou vitamina, não tomou ivermectina, não tomou cloroquina e por aí vai. Azitromicina, percebe? A gente chega nesse tipo de loucura que também acompanha essa lógica da meritocracia. Não sei se tu me entende, Sheina. Entendo. Não, e tem os outros fatores também, porque a gente sabe que tem uma bancada evangélica por trás disso tudo, querem voltar os ideais de família, enfim, que não aceita as diferenças, que quer padronizar tudo, que não pode falar de sexualidade na escola. E queria lembrar que é violência sexual. As pessoas acham que a educação sexual na escola vai fazer as pessoas virarem homossexuais. É uma loucura. Mas, Sheina, lembra que esse médico que acabou de assassinar o enteado era bolsonarista, defensor da família. Sim. Percebe? Porque é isso, né? É interessante, né? Porque eu sempre faço uma brincadeira com meus alunos, né? Quer dizer, a homossexualidade chançada no outro é a minha própria homossexualidade. Sim, claro. Né? E aí é nisso, quer dizer, né? É isso, assim, é uma mensagem invertida. E nisso a psicanálise ajuda muito a pensar essa questão. Estamos diante de uma necropolítica. Há, de fato, uma condução para a morte de muitas pessoas e que são as desfavoráveis. Eu não tenho dúvida disso. Não acho que isso é inocente. Também a própria política não é inocente. A medicina também não é inocente. Michele, eu lavei minha alma porque a doutora Ludmilla tinha que ser uma mulher para dizer não para Bolsonaro, né? Todos os outros pastéis aceitaram o cargo e saíram vergonhosamente. Menos Mandetta, que eu gostava dele, sabe? Eu também, eu achei uma pena o Mandetta sair, porque o Mandetta falou de isolamento. O Mandetta vinha com uma condição muito boa. Ele tinha uma comunicação com as pessoas. Olha como a linguagem era importante para as pessoas. Ele falava, a gente se sentia acolhido. Era um nível de sofrimento completo. Quando ele saiu, eu me senti órfã. Tipo, agora ferrou, vai dar merda agora. Agora esculhambou tudo. E aí eu lavei minha alma, porque Ludmilla não aceitou a proposta dele, né? E o filho ameaçou ela, né? Porque eles vivem assim, a boa família, a família que Bolsonaro criou, né? Os filhos que roubam, que fazem coisas absurdas. Não é uma família, é uma quadrilha. Não, sério, é uma quadrilha, não é uma família aquilo ali. É uma quadrilha. Mas assim, voltando ao nosso sofrimento, ao nosso desamparo, acho que a medicina, eu nunca vi a ciência tão furada, né? A gente sabe que o saber é furado, é incompleto, qualquer que seja ele, mas a medicina, quando você falou a religião foi espancada pela ciência, junto com o capitalismo, que deu esse boom do tipo, nós somos imortais, enfim, começamos a acreditar nessa parada, e com a pandemia, eu nunca vi tanto desconforto na área de saúde quando o médico diz, a gente não sabe o que pode acontecer, porque esse vírus ele tem uma reação absolutamente diferente em cada pessoa, né? Tirando os grupos de risco, enfim, aquelas condições. Tu tocou no ponto importantíssimo, Sheina, porque assim, fui no dentista esses dias, meu dentista falando assim, um comentário assim, e esse senso comum ela é importante. Enfim, era nadador profissional, um amigo da mesma idade dele, jovem, 30 e poucos anos, pegou Covid e morreu. Os pais com quase 80 anos pegaram Covid e ficaram bem. Não escolhe. Tem algo da ordem do inexplicável aí, Sheina. 22 anos sair andando da UTI. E nosso primeiro óbito no hospital, que foi bem importante, era um jovem de 32 anos, que contrariava toda a expectativa inicial. Porque a expectativa inicial era os idosos, as pessoas que tinham comorbidades. Esse jovem, ele não correspondia a essas expectativas. Isso deu uma balançada na equipe, porque, tipo assim, gente, onde está o saber? Né? Como a gente vai se orientar em relação a isso? E também tem uma outra coisa que faz sofrer, que coloca o corpo, você falou do corpo confinado, eu acho que o nosso corpo também ficou confinado a narrativas muito confusas, né? Fala um pouquinho, conta um pouquinho. É isso, essas narrativas que vão nos atravessando cotidianamente, esse confinamento também no início, uma coisa que falava muito,
não só encontro com o outro, perto demais, você não pode ficar muito perto da família o tempo inteiro, mas você não aguentou ficar perto demais de você. Então, confinamento com o seu próprio corpo, com o seu próprio mal-estar, com as suas questões adormecidas, porque eu escutava na pandemia, no início, eram as dívidas passadas que vinham à tona, né? Eu que não saí de casa ainda, eu que não consegui me casar, eu que não transei esse ano, eu que não... Não, essa eu escutei um monte. Eu não transei esse ano ainda. Escutei muito isso na clínica. Gente, as pessoas estão assim. E as pessoas vão ficando nervosas, porque subindo parede, assim. E haja sexo virtual. Bom, teve a galera que deu escapada, né? Vamos dizer que todo mundo fumando, um cara. Teve até aquela piadinha no início, né? De que eram casados que estavam com boa. O chefe adorou esse assunto. Mas eu acho isso importante, sabe por quê? O nosso corpo ficou muito destruído. Alguém botou ali, eu não aguento mais meu marido. Escuta, não tem também. Como é que é? Depois dessa live, se o povo se separar, a culpa é sua, tá? Eu live, o Michele disse que se separou e já tá casando de novo. Essa história. Quer dizer, o povo está se fudendo pra fazer a fila andar, né? Mas, Xênia, não, mas eu acho que o anúncio público dessas informações torna possível para as pessoas. Sabe que eu fui a primeira mulher do Brasil a registrar os meus filhos, né? Saiu na Globo Repórter, revista Época, isso foi. Eles nasceram em 2007, 2008. E depois daquilo que eu consegui registrar os meus filhos, que foi a primeira. Eu não podia registrar. Eu tive que entrar com o processo de justiça, enfim. Isso foi um boom. Depois disso, muita gente pôde registrar os seus filhos. Ou seja, dá visibilidade. E as lives têm cumprido essa função, dá visibilidade. Algumas coisas tornam possível para outras. Porque as pessoas também, na medida em que não está no discurso, elas também não acham que é possível algumas coisas. Não se autorizam, né? Não se autorizam, por exemplo, falar dessa coisa da abstinência sexual. Da abstinência com prazer do corpo, em vários níveis. Por exemplo, eu sempre adorei esporte e eu fiquei tensa na pandemia porque eu não conseguia fazer esporte como antes, no mesmo ritmo, correr na rua, para academia. Isso me fez um mal pessoal horrível. E eu fui, depois que eu fui conseguir, porque é diferente. Você treinar em casa, essa ideia, quer ver uma coisa que você vai falar disso naquele convite que eu fiz para você, né? Que é assim, agora na pandemia eu vou fazer yoga, meditar, cuidar da alimentação. Gente, aquilo é um absurdo, porque as pessoas não conseguem seguir aquela cartilha. Essas cartilhas que são vendidas como ideal do bem-estar da quarentena, é uma loucura. Às vezes ela acaba agregando mais sofrimento, porque não é possível você reproduzir um modo saudável se você vivia na rua. Os meus alunos diziam, eu gosto de rua, Sheila, eu gosto de balada, eu não aguento mais ficar em casa. Aí você fala, não, vai fazer yoga e meditar. Ô, Sheila, a mesma coisa, eu quero transar, vai na igreja rezar. Eu acho que a própria descoberta do corpo, quem se permitiu, mas é diferente. Eu acho que a atividade masturbatória, ela faz ela faz um arranjo, mas as pessoas querem se apaixonar, na verdade, é isso que as pessoas querem. Claro. Quantas pessoas não casaram, Michele? Eu tenho várias que não casaram, adiaram casamento, adiaram festa, adiaram filho por causa da pandemia, não é? Então, o corpo está em questão. A gente está falando de um corpo social, um corpo sexual, um corpo político, um corpo estético e um corpo de várias dimensões que tem muitas memórias, né? Agora, Sheila, e o que tu percebeu de novidades interessantes? Porque, assim, de um lado a gente perdeu, né? E eu gosto muito de pensar nessa lógica, quer dizer, que para ganhar precisa perder.
Sim, sim. Né? E isso é a premissa da psicanálise. Para ganhar, precisa perder. Não tem como ganhar. Ou seja, né, que na verdade não é nenhum ganho, né? Quer dizer, para poder ter algo, quer dizer, é preciso perder algo, né? E aí, quer dizer, quando a gente não pode perder, o que a gente tem? Lógicas tóxicas, relações abusivas, obesidade, hipocondria e por aí vai. Né? A lógica do excesso é a lógica que depõe contra o desejo. Isso é a lógica básica. Agora, o que tu viu, o que tu percebeu, Sheina, de ganhos, assim, de ganhos ou de contribuições, ou de novidades? Eu acho que eu gosto mais da palavra novidades. De novidades que a pandemia trouxe. Fala um pouquinho assim da tua percepção. Eu acho que produção de conhecimento, muito. A psicanálise, por exemplo, que tinha todo mundo cheio de melindres, com atendimento online, aí não posso, horrível. Aí na hora que apertou o bolso, todo mundo começou a achar que podia e que era eficiente, e começou a atender todo mundo. Acho que houve um ganho nesse sentido, muita produção, a gente está produzindo de muita produção, de estudar, embora a gente não pudesse se encontrar, o mundo virtual permitiu esses contatos, né? Encurtou distâncias. Ô, Sheina, eu queria fazer uma observação. A Neu Siqueira acabou de fazer uma pergunta. Adolescentes que não conseguem fazer psicanálise online. Minha opinião, tá? E eu queria escutar a tua, porque tá dentro da lógica das novidades. Neu Siqueira, minha opinião do que eu tenho escutado é, de fato, no consultório acontecia lá mesmo shows. A mesmíssima coisa. Né? Não gostei desse analista, não gostei daquele, o horário não sei. Isso tem um nome, resistência. Quando o sujeito quer mesmo, ele faz análise por telefone, ele faz análise por carta. Estou sendo categórico para quem está escutando. Quando o sujeito deseja fazer uma análise, ele se analisa por carta. Como fez Freud com cartas de Freud Aflis. Ou seja, isso tem um nome, esse negócio, eu não me adapto à análise online. Desculpa, isso é resistência, você não deseja fazer uma análise. Quando você desejar, você vai fazer a análise até debaixo d'água. Porque o desejo permite que isso aconteça. Vai, Sheina. Aí a gente tem a questão do lado do analista, que aí tem as dificuldades dele. E eu tive dificuldade com idosos. Idosos não curtiam porque não são desse mundo virtual. Eles sentiam muito, eles queriam, insistiam. Eu tinha medo, não queria atender presencial para protegê-los, entendeu? Eu mantive, né, depois que liberou o presencial, mas muita gente quis ficar virtual e não quer voltar mais para o presencial. É uma clínica a mesma coisa. Agora, uma coisa, se você me perguntar, Sheina, o que você prefere? Eu acho cansativo atender virtual com tudo. Muito. Eu fico exausta. Muito mais cansado do que presencial. É impressionante. Aí Sim. Um pouco, né? Entre um e outro, você levanta, abre a porta, a pessoa sai e você olha, enfim, você usa mais, mais questões sensoriais, entendeu? Seu corpo está envolvido, é menos cansativo para o analista, eu digo. Mas um dia a transferência, eu atendi pessoas de fora do país e funcionou perfeitamente, entendeu? Mas eu acho que, Sheina, o que é cansativo é quando essa coisa meio sem intervalo. Porque o que acontece? O virtual é um espaço muito totalitário. Esse quadrado, né? Esse quadradinho aqui, né? Mas assim, né? Então nesse sentido, quer dizer, muito tempo sentada na mesma posição, percebe? Né? E aí assim, é muito tempo de interação com a tela. Isso também, quer dizer, provoca um cansaço. Eu estou tendo muita dificuldade com os professores. Eu estou coordenando 3 cursos de pós-graduação aqui e a gente passou 3 horas na sexta, 3 horas no sábado, quinzenal, para poder ficar menos cansativo e menos pesado, porque é uma coisa muito, como é que eu vou dizer, sem furos. O espaço virtual é um espaço sem furos, que é a lógica da imagem, né? Lembra do espelho do Lacan? É uma imagem que ela é totalizante, totalizadora. Se você me disser o que me causou mais sofrimento foi dar aula virtual do que ir para o hospital na UTI Covid.
Aliás, eu ficava feliz de poder ir para o hospital. Ai, meu Deus, para o hospital. Meus dentes! Agora, aula virtual, e no final, que os alunos já começaram a manguear e não abrir a câmera, e que você parece que não está falando com você mesmo, ouvindo sua própria voz, já estava insuportável. Então, assim, manter aulas virtuais, ainda mais nesse esquema onde as pessoas... E aí as dificuldades, né? Agora teve coisas, tipo, falando em atendimento... Conta aí. A gente entrar na casa do paciente, né? Ele não vem até a gente, né? A gente vai até ele de alguma forma. Claro. Uhum. Eu atendi gente no banheiro, gente no carro. Me mostraram, olha, eu comprei isso, mudei minha casa, fiz reforma. Pessoas que mudaram assim um pouco a narrativa em função de uma outra novidade, do tipo assim, pode entrar, né? É bonito que tá falando. Posso contar uma coisa bonita? Eu fui paciente da Maria Rita Kel durante muitos anos. E aí, depois, tipo, 10 anos depois, reencontro a Maria Rita Kel num congresso em Porto Alegre. E aí, eu nunca me esqueço, cara, assim, eu já tava, enfim, já tava numa terceira análise com outra pessoa, e assim, mostra uma foto dos teus irmãos, da tua mãe, do teu pai, porque ela queria ter aquele registro, olha que bonitinho, o registro minêmico daquelas pessoas que eu falava em análise, há muitos anos atrás. Sim, sim. Que é interessantíssimo, né? Porque, claro, a pandemia, claro, a gente não sabe, mas eu acho que é uma coisa interessante, porque a pandemia também tornou visível coisas. Ou a gente vai ter, semana que vem, uma live com a Andréa Guerra, de BH, tu deve conhecer. Sim. Na quarta, sobre os adolescentes matáveis, e na sexta retoma com o Gabriel Bincos, que é a terceira da trilogia sobre o medo na questão da pandemia. Mas é interessante porque, Sheina, a pandemia também desmistificou e de alguma maneira tirou um interdito algumas coisas que eram até então veladas, interditadas, por exemplo, de entrar na casa do paciente. Sim, sim, eu vi muitos ganhos com os pacientes adolescentes, especialmente. Pacientes adolescentes que me mostravam quartos. No meu quarto, minha bagunça, minha mãe briga, né? Olha o problema que eu estou vendo, coisas que eles não conseguiam falar, mas que eles conseguiam mostrar, né? Que é uma ordem um pouco diferente. Mas assim, vamos voltar ao corpo também para o nosso... E ter um corpo é um negócio difícil, né, Michele? A gente, né? Porque a gente não é um corpo, a gente tem um corpo, né? E esse corpo dá trabalho. Você falou dos 3 sofrimentos, né, que Freud cita. E o corpo, ele é um trabalho permanente, desde que você nasce até o dia que você morre, porque ele envelhece, ele engorda, ele fede, ele pulsa, né? Ele fica excitado, ele fica triste, ele tem angústia. Não dá para pensar qualquer subjetividade para quebrar essa coisa logo. Ele peida, o corpo peida. Ele peida. E eu tô falando isso, sabe por quê? Porque a gente também está capturado pela lógica de um corpo sem faltas e sem furos. O que é um corpo sem furos se não um corpo que não peida, que não caga, que não mija? Não. É um corpo que não faz troca. E aí, Sheina, é um corpo que não faz troca. E o que é um corpo que não faz troca? Um corpo morto. Isso. Aí vem o corpo estendido no chão. Você pode... Agora eu queria falar de uma coisa bem interessante. Tem pessoas que ficaram tão higienistas que elas estão mortas, zumbis, protegidas do mundo, sem sair, sem querer se conectar, por uma janelinha, com medo enorme de morrer. Mas e o desejo? Eu fico pensando, né? O que é? Mas, Sheila, mas eu vou te provocar nisso. E as pessoas que, por exemplo, vivem a vida em função do corpo? Tu que gosta de esportes, academia... Veja, uma coisa é tu ir pra academia. Outra coisa é viver escravo da academia. Sim. Uma coisa é você cuidar da alimentação, outra coisa é você se tornar escravo da alimentação. Uma coisa é você cuidar do peso, outra coisa é você se tornar escravo do peso. Como é que tu tem percebido isso? Porque assim, é uma tendência atual. E mais, eu acho que tu tem o teu título é lindo, né, para a live de hoje, né? Que o título foi junto. O argumento foi conjugado. Mas assim, acho que tem algo importante aí, Sheina, porque o título convoca isso, né? Quer dizer, né? A pandemia convocou a isso, como essa ideia de se eu ter controle do meu corpo. Aí eu tenho uma brincadeira de um amigo, o Sérgio Omblas, de São Paulo, que diz assim: todo mundo quer chegar mais enxuto no caixão.
Sim, sim. Mas tem gente que às vezes fica escrava do corpo. Como é que é isso agora na pandemia? Que não pude fazer exercício físico, porque eu fico aqui pensando, né? Porque também tem a lógica do controle. Controlar o peso, controlar as medidas, controlar o que entra, controlar o que sai, percebe? É a lógica do controle. O que vem pra ti em relação a isso, Sheina? Aí eu vou falar pessoalmente que é mais fácil, tá? Eu, por exemplo, eu sou péssima de dieta, Michele. Eu sou péssima. Eu sou gulosa e quando eu vejo aquele povo comendo aquele negocinho, eu fico triste, sabe? Eu olho as minhas memórias infantis do tipo assim, tinha escassez, porque eu gosto de comer muito. E eu sou hiperativa, então não dá, sabe? 23 anos de análise não dá conta da minha hiperatividade. Eu preciso gastar isso. Eu gosto de atividade de alto impacto, correr, crossfit. Acho que gasta um pouco, dá uma acalmada. Não consigo fazer meditação, não me acalma aquilo. Muito pelo contrário. Eu tô te imaginando fazendo meditação, Sheina. Deve ser uma coisa linda. É isso. Poxa, as pessoas me falam muito isso. Mas não é da ordem do controle, eu acho que é da ordem da satisfação, que é diferente. Eu tenho satisfação e não escravidão, tipo assim, satisfação da adrenalina mesmo, que o corpo provoca o sexo, o corpo provoca... Mas tu entendeu a minha pergunta, né? Na questão do se tornar dependente dessa própria lógica, né? Agora tem pessoas que são tão dependentes, por exemplo, uma pessoa que passa o dia inteiro pensando no que vai comer. Ai, gente, me desculpa, eu tenho até medo de falar disso, porque os nutricionistas vão me matar, né? Mas me parece, se gente não tem uma vontade louca de comer um doce, de extrapolar, eu fiquei desenvolvida. Tá, Sheina Vasconcelos, eu te amo. Deixa eu te falar uma coisa. Tu falou uma coisa super bonita, porque é uma comida que não entra, uma comida para dar prazer, uma comida que entra quase como medicamento. É isso, exatamente o que eu penso. Ou seja, é um corpo que está regido pela lógica do discurso biomédico. O que faz bem, o que faz mal, quer dizer, cara, o que faz gozar, o que te dá prazer na vida. O corpo foi feito para gozar, lá, eu já disse, né? O corpo foi feito para gozar. Outro dia eu vi uma nutricionista falando uma coisa. Joaquim, eu tô numa live, fecha a porta, o videogame dele tá ligado ali. Joaquim Amandio. Meu filho, tá doido. Vai. A pessoa falou assim, não deixe que a comida me controle, por exemplo, eu tenho que tomar café de manhã. Não tem santo que me faça ficar sem tomar café. Né? Para mim, acorda aquele café, amo café de manhã cedo. Aí você fala assim, não deixa o café lhe controlar. Que loucura é essa? É a personificação da comida como seu inimigo. Então, eu acho isso muito louco. Eu acho que... Perfeito. Sheina, eu queria pegar esse gancho, a gente falta 5 minutos para encerrar. É isso, né? Eu queria finalizar com isso e te convidar para a gente seguir essa reflexão numa outra live, que eu acho que a gente hoje só fez um... Que quando se trata de corpo... Melhor live! Meu Deus do céu, ainda bem que não foi eu que disse isso! Oxi! Porque deve ter acontecido muito, né? Com de corno, a gente vai pensar em Bolsonaro mesmo. Ô, Sheina, mas deixa eu te falar uma coisa. Mas para finalizar, acho que tem algo importante aí, porque com estratégia de corpo. O que é possível é produzir contorno, né? E foi o que a gente tentou fazer hoje, produzir um certo contorno, né? Mas acho que isso que tu traz de algo que vem de fora, que se torna paranoico, como algo invasivo para o sujeito, uma comida que não é bem-vinda, que me faz engordar, como se houvesse. Tem um texto da Ana Costa, que é uma psicanalista de Porto Alegre, que está no livro do
Alfredo Jerusalém, organizado por ele. O meu filho deixou a geladeira aberta, a geladeira tá pitando aqui. Lindo, maravilhoso. Aquele do livro sobre as psicopatologia, o livro negro das psicopatologias. Leiam o artigo da Ana Costa chamado A Medida Comum de Gozo. Sim. É um artigo lindíssimo, porque é isso, né? O querer regular o que entra e o que sai é também como se houvesse também uma medida ideal. Sim. Uma medida ideal. O livro negro da psicopatologia contemporânea, organizado pelo Alfredo Jerusalém, que esqueci outra autora. Olhem lá, bota no Google que vai aparecer, tá, pessoal? Um livro maravilhoso. Tem um artigo da Ângela Borcaro chamado O Efeito Bumerangue da Medicalização na Infância, enfim. Tá? Eu acho que medicalização é só tomar remédio, não. Você pode medicalizar a comida, a medicação. A geladeira tá aberta, Joaquim. Fecha lá, por favor. Como é que é, Sheila? Desculpa. Não, eu tô dizendo que a medicalização é com tudo. Você pode medicalizar a comida, você pode medicalizar as relações, você pode fazer uma coisa de início com tudo. Enfim, cadê o prazer? Cadê, né, o gozo que faz parte da nossa forma de... Isso, né? E mais, assim, eu acho que tem uma pergunta, né? E aí eu vou finalizar com o poema Vinícius de Moraes, né? Quer dizer, o que é mais interessante na vida? Porque eu acho que é isso, né? É uma vida com base no controle ou uma vida com base na paixão? Porque o Vinícius tinha uma pergunta, né? O que seria mais interessante na vida? Ter um grande amor ou ter várias grandes paixões? Percebe? Então, eu vou botar a música mais esculhambada, então. Vou ser um pouco menos erudita, que é Rita, como é, Alice? Rita desgramada, volte que eu perdoo a facada. É uma música muito na Bahia. Tipo assim, que virou meme. Oxe, tipo assim, caramba, o amor é tanto, o gozo é tanto, que eu perdoo até a facada que você me dá, que é uma coisa que acontece mesmo. Claro, porque eu acho que aí eu acho que tem um ponto importante, que a medida ela vai ter que ser singular de cada um, né? Porque é interessante, a gente tem que encontrar uma medida comum, né? Ou come tudo, ou não come nada, ou come o que a medicina determina, o que a nutricionista determina e tal. Mas tem aí algo que a psicanálise entra, eu queria encerrar com essa parte, que é cada um precisa construir a sua medida. Sim. Essa é a parte fundamental. Intransferível, não tem manual. Cada um que tem que se haver com o que faz com o seu buraco. No sentido lacaniano, gente, dos nós borrombeanos, tá? Bora botar topologia para tornar a coisa erudita, né? Eu sou... A gente nunca vai falar sexualidade, viu? Isso não é sério, tá? Pois é, finalizamos lá com a frase: cada um sabe o que faz com o seu buraco. Não é? Mas, Sheila, prazer imenso conversar contigo. E fica aqui a próxima live pra gente seguir tratando do corpo. Tá bom? A gente combina depois. Bora lá. Pessoal, beijo, obrigada aos mais de 60 pessoas que estiveram presentes hoje nessa live. Né? Muito bom, muito bom. Seguimos a discussão. Em breve ela estará no meu canal do YouTube. Será disponibilizada também no Instagram. Vou salvar direitinho agora, é só apertar o X, né? E botar salvar. E, bom, eu acho que a gente segue na discussão, né, Sheila? Porque eu acho que é uma discussão bem importante. E eu acho que a gente poderia discutir na próxima live a questão da invasão e da lógica persecutória que se produziu a partir da pandemia. Sim, boa. Fechou. Tá? Fechou? Beijo. Aí. Só beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.